Essa é a aula número 25 de Física Matemática, intitulada Fórmula do somatório de Poisson e o problema de condução do calor. Os assuntos dessa aula são a função de Green do problema de valor inicial e fronteira, e trataremos também da fórmula de Poisson. Relembramos o problema de valor inicial e fronteira da condução do calor em uma barra de comprimento L e com as extremidades da barra ambas isoladas. Nesse problema, a função temperatura satisfaz a equação do calor, que por simplicidade nós estamos assumindo que a difusibilidade desse material é igual a 1. A função temperatura dessa barra, ela tem que satisfazer a condição de fronteira, que nós estamos dizendo que estão isoladas termicamente, e, portanto, o gradiente da temperatura nas duas extremidades, em x igual a 0 e em x igual a L, é igual a 0 para todos os instantes de tempo. E também, no problema da condução do calor, nós precisamos dar um dado inicial. Então, no instante t igual a 0, a função temperatura da barra tem que ser igual a uma função. E essa função é um dado do problema. Vimos nas aulas anteriores que a função temperatura pode ser expressa numa série trigonométrica em cossenos. Aqui, essa série trigonométrica em cossenos é devido à condição de fronteira, que nós escolhemos ela agora como sendo ambas isoladas. E essa série em cossenos, os coeficientes dela são obtidos a partir da função do dado inicial. E os coeficientes para todos n's, incluindo 0, é dado pela fórmula dos coeficientes de uma série de Fourier em cossenos da função f. Então, a gente está integrando ao longo da barra a função f, multiplicando pelo cosseno com o período correspondente ao tamanho da barra, e multiplicando por um fator 2 sobre L. Essa função temperatura, dessa forma, ela está definida numa região que corresponde ao tamanho da barra, de 0 até x, para todos os instantes do tempo. Essa faixa semi-infinita é o domínio onde a função temperatura está definida. E essa função ela é uma solução do problema de valor inicial e fronteira. O que eu quero dizer por solução é que a temperatura tem que ser uma função contínua nesse domínio. Ela deve possuir derivadas parciais com respeito ao tempo e com respeito às direções espaciais de segunda ordem. E essas funções, as derivadas parciais, são contínuas dentro dessa região, dessa faixa semi-infinita, e deve satisfazer as três equações que eu denominei como sendo 1, 2, 3. Isso define a solução do problema de valor inicial, e para isso nós temos que exigir que a função, que é o dado inicial da temperatura, a temperatura da barra no instante inicial, tem que ser uma função contínua, diferenciável, e a derivada de quadrado integrável no intervalo 0L, que é a extensão da barra. Então, vamos admitir que ela satisfaz todas as hipóteses para que seja uma solução do problema, e é conveniente nós escrevermos essa função f em todo o intervalo de periodicidade da solução, estendendo ela no intervalo de menos L até L como uma função par. Então,
a função que eu estou definindo com um tio em cima, ela é a extensão da função f, que é o dado inicial. No intervalo 0 e L, ela coincide com a função f, e para valores negativos, ela f em menos x tem que ser f de x, isso estende a função no intervalo menos L e L. Então, quando nós escrevermos a fórmula dos coeficientes dessa expansão, nós podemos, usando a função tio aqui, substituir o 0 por menos L e substituir o 2 por 1. Então, nós integramos agora, é conveniente, né? Integrar o coeficiente de menos L até L para a função estendida. Bom, é razoável esperar que se a temperatura inicial do problema ela é positiva, a temperatura da barra para todos os instantes futuros deve manter a positividade. Mas como estabelecer matematicamente esse fato se a nossa série é uma série em cossenos que fica oscilando e troca de sinal em intervalos do seu período, que é L sobre N? Para evitar os sinais, nós vamos fazer uso de uma maneira de escrever essa função temperatura que nós utilizamos quando estudamos as séries de Fourier. Então, o que nós vamos fazer como nós fizemos na série de Fourier, é substituir na fórmula, na expressão da função temperatura, os seus coeficientes. E ao substituir os seus coeficientes, nós vamos escrever a solução numa forma convolutiva, que envolve a função estendida de menos L a L. Então, só relembrando, para nós deduzirmos a função que eu estou chamando K, então, o que nós estamos fazendo é estendendo a função no intervalo menos L e L. Essa fórmula nós vamos substituir ela aqui dentro. Ao substituir essa fórmula, nós vamos ter o produto dos cossenos, e o produto dos cossenos ele pode ser escrito como sendo o cosseno da diferença mais o cosseno da soma dos argumentos o termo da diferença é o que aparece na fórmula. O termo da soma, a gente pode fazer uma mudança de variável ao substituir nessa expressão e transformar ela também na diferença. Aqui está faltando um fator meio. Então, esse termo vai dar um termo análogo a esse da diferença. Então, esse produto vai virar um cosseno da diferença. E se nós voltarmos nessa expressão, a gente reconhece que a quantidade que convolui com a função estendida é dada por essa função que eu estou chamando K, e ela é chamada função de Green do problema de valor inicial e fronteira. Se provarmos que essa função de Green ela é positiva para todos os instantes de tempo e para todos os valores da variável z, então
Como o dado inicial é uma função positiva, nós multiplicamos por uma função que é positiva, a integral de uma função positiva é positiva, então nós concluímos que a função temperatura é positiva para todos os instantes de tempo. Então, nós vamos nos concentrar, a partir desse momento, em tentar mostrar que essa quantidade aqui que, de novo, ela envolve uma série de cossenos, então tem mudanças de sinais nessa soma. Ela, apesar de ter essas mudanças de sinais, ela é uma função positiva para todos os valores de t e z. Só para nós examinarmos essa função, eu vou fazer o gráfico dela usando um programa matemático, onde, no lugar de nós termos essa expressão, nós vamos apenas somar sobre os primeiros 30 termos. E aqui, então, essa função somando apenas os 30 termos, eu estou plotando ela num tempo que é 5 centésimos de segundo. Ela, aparentemente, ela é toda positiva. Se eu mudar o tempo para um décimo de segundo, 3 décimos, 5, 1 segundo, 3, a gente vê que, em todo momento, a função está sempre acima do eixo, portanto, ela sempre é positiva. Mas a questão é saber, nós estamos usando uma aproximação, estamos fazendo um cálculo numérico a respeito, o computador pode estar causando erro, apesar de não mostrar nenhum problema de erro, nós queremos ter certeza que, de fato, essa função é positiva. Então, para isso, nós vamos fazer uso dessa fórmula conhecida como fórmula do somatório de Poisson para provar a positividade da função de Green. Então, vamos introduzir essa fórmula. Para isso, eu vou considerar uma função que está definida em todos os valores da reta, assumindo valores reais, ela é integrável em valores absoluto no sentido impróprio, isso significa que ela pertence à classe de funções L1, eu vou assumir que ela é uma função contínua, e cuja transformada de Fourier, claro, se ela pertence se ela é integrável em valor absoluto, existe, e eu vou assumir que ela também seja integrável em valor absoluto. Nós vamos também assumir que essa função, tanto a função g quanto a sua transformada, tem um decaimento que seja integrável. Isso significa que ela está limitada por essa função com um expoente que é estritamente maior que 1, isso garante a integrabilidade dessas funções. Nós vamos considerar uma função que eu vou chamar g de x, g maiúsculo, como sendo dada através dessa função g no ponto x transladado por múltiplos inteiros de 2L, e essa soma percorre todos os inteiros. Ao somar sobre os inteiros e transladar essa função g maiúscula é uma função que tem período 2L. Devido à convergência da integral dessa função g de x, essa soma aqui ela é convergente uniformemente para todos os x, e uma soma de funções contínuas uniformemente convergentes produz uma função que é contínua. Então, ela é 2L periódica, contínua no intervalo de menos L e L. Então, aqui simplesmente está dizendo, devido à condição de integrabilidade, garante, então, que em valor absoluto essa função é majorada por uma série que converge uniformemente, e isso garante a continuidade de G. Consequentemente, nós podemos calcular os coeficientes de Fourier, dessa função que é periódica, contínua. Os coeficientes de Fourier que eu estou chamando G com índice N, é o enésimo coeficiente de Fourier, e para isso eu vou escolher a série de Fourier
na sua forma complexa. Então, escrevendo a função g, o enésimo coeficiente da função g de x na sua forma complexa, nós usamos nessa fórmula do coeficiente de Fourier a definição de g, que é dado pela série das funções gzinha, definida de menos infinito a infinito. Nós usamos a convergência uniforme dessa série para trocar a ordem da soma com a integral. Nós mudamos de variável x mais 2kl, eu vou chamar de y, e eu faço a mudança de variável na integral. O termo da exponencial preserva, apesar de eu deslocar de 2kl, a exponencial de múltiplos inteiros de 2L é igual a 1, então ela preserva a forma exponencial. O intervalo se desloca de um período, nós estamos integrando no intervalo de um período, ele se desloca de em torno da origem, dependendo de k. A soma sobre k é uma soma sobre intervalos consecutivos de período 2L. E aí, então, fazendo essa soma, corresponde a integrar de menos infinito a infinito, e nós reconhecemos nessa fórmula, que está aqui, a fórmula da transformada de Fourier da função g. Portanto, o enésimo coeficiente de Fourier da função g maiúscula, ela é escrita a menos dessas constantes que estão na frente, como a transformada de Fourier da função g, calculada no ponto nπ sobre L. Por outro lado, as hipóteses da transformada de Fourier de g é tal que os coeficientes de Fourier da função g, em módulo, a soma deles é majorado por uma série convergente. E esse fato, então, nos permite escrever a série de Fourier. Isso significa que G pode ser representado por uma série de Fourier. Aqui a série de Fourier, a melhor série de Fourier, é na forma, escrita na forma complexa. E essa fórmula para a função g expressa em termos dos seus coeficientes, quando nós substituirmos o que é g, o que são os coeficientes, ele nos fornece a desejada fórmula de Poisson. Então, a fórmula de Poisson, essencialmente, ela está dizendo se nós somarmos g transladados de múltiplos inteiros de 2L, 2L é o período, né, da função g grande, então nós podemos escrever numa série de Fourier cujos coeficientes da série de Fourier é a transformada de g, calculada nos pontos nπ sobre L. Então vamos usar essa fórmula do somatório de Poisson para explicitar o fato de que a temperatura do problema de condução do calor é positiva. Então, para isso, nós vamos aplicar essa fórmula. O que significa aplicar a fórmula? Significa escolher a função g. Nós vamos escolher a g como sendo a função gaussiana. Então, a função gaussiana, na verdade, essa função é uma distribuição de probabilidade gaussiana. Ela tem média zero e nós identificamos a variância, a largura, né, dessa gaussiana como sendo 2t. E nós estudamos na aula 24 que a transformada de Fourier dessa função gaussiana também é uma gaussiana, dada por essa expressão. Então, se nós substituirmos na fórmula de Poisson, G e a sua transformada por φ e a sua transformada,
nós ficamos com uma expressão dessa forma. Então, desse lado, nós estamos transladando a gaussiana por múltiplos inteiros de 2L. Do lado de cá, nós estamos somando, fazendo a série de Fourier, cujos coeficientes são a transformada, né? São dados pela transformada de Fourier da função gaussiana, que é dado por essa expressão. Calculado que se é calculado em nπ sobre L, então aparece n quadrado. O fato de que essa função ela é par com respeito a n, nós separamos os termos de n igual a zero, os termos de n positivo e negativo, usamos a paridade com respeito a n dessa função e reconhecemos, né, escrevendo essa série, né, expandindo essa série numa série de cossenos, que o lado direito dessa expressão corresponde exatamente à função de Green do problema, que nós queremos mostrar que ela é positiva. Mas nós observamos do lado esquerdo, pela fórmula de Poisson, que essa função de Green nada mais é do que uma soma de funções que são positivas, e, portanto, é positiva. E, pelo fato de ser positiva, então, nós provamos, né, através da fórmula de Poisson, que a temperatura se mantém positiva, dado que as condições iniciais do problema são positivas. Então, apesar da função temperatura fornecida pelo método de Fourier nos mostrar uma série que muda sinal, o resultado, né, usando a fórmula, explicita plenamente o sinal da temperatura ser preservado, né? E isso é importante fisicamente. Finalmente, eu vou fazer uma última aplicação sobre a fórmula de Poisson. Nós vamos fazer uma dedução alternativa do núcleo integral de Fegé. Esse núcleo integral de Fegé, nós utilizamos ele para mostrar que as séries de Fourier convergem em média quadrática, e ele teve um papel importante. Então, o núcleo de Fegé é uma série truncada de Fourier. Estou escrevendo a série na forma complexa, e nós havíamos afirmado, mas não mostrado, que essa série truncada ela podia ser somada, escrita como uma série geométrica somada e obter uma razão de senos ao quadrado. Então, eu gostaria de mostrar que, se nós usarmos a série de Poisson, a fórmula de Poisson, nós somos capazes de mostrar essa igualdade. A fórmula de Poisson que nós vamos usar aqui, ela tem período, essa série é periódica de período 2π, então nós devemos nos restringir à fórmula de Poisson para L igual a π. Então, novamente, nós temos que somar uma dada função definida na reta inteira. Nós temos que olhar no ponto x transladado por um inteiro 2π, a soma sobre todos os inteiros, ela é dada por uma série de Fourier complexa, cujos coeficientes é dado pela transformada de Fourier de f. Nós vamos escolher a função f, uma função que é parecida com essa função, razão de senos, né? Então, uma coisa parecida seria um parâmetro a vezes seno quadrado de ax dividido por ax elevado ao quadrado. Essa função é conhecida nossa, nós sabemos calcular a sua transformada de Fourier, e se vocês lembrarem dos exemplos que nós tratamos, a transformada de Fourier é dada pela função triangular. Só lembrar. É dado por essa função triangular no intervalo entre menos 2a até 2a. Ela tem a forma triangular
e fora desse intervalo entre 2A e A, ela é zero. E, portanto, né, nós já havíamos visto que a transformada de Fourier dessa, antitransformada de Fourier dessa é a função a seno quadrado de AX sobre AX quadrado, e a transformada, então, é a função triangular. Então, nós vamos fazer uso dessa função dentro dessa fórmula, primeiramente, com A escolhido como sendo meio. Então, se eu escolher A igual a meio, então eu vou ter um meio seno quadrado de meio do argumento. O argumento é toda essa soma, né? Então, nós temos meio da soma, o argumento do seno quadrado é a x sobre 2, aqui nós teríamos 2πk, dividido por 2, então temos somente, o argumento vira x sobre 2 mais π sobre k. Esse mesmo argumento do seno está no denominador ao quadrado, esse meio aqui é o a, que multiplica, e do lado direito, nós estamos usando o fato de que essa função que é triangular, ela, para A igual a meio, ela varia de menos 1 até 1. E do lado direito, a gente tem que somar os coeficientes dado por essa função apenas nos inteiros. Mas para todos os inteiros diferentes de zero, ela é igual a zero. E, portanto, só sobra o termo n igual a zero, um único termo. E se nós observarmos aqui, quando nós escolhemos xi igual a zero, nós temos um fator que é a raiz quadrada de π sobre 2. Temos um fator 1 sobre raiz de 2π, e quando eu multiplico esse fator por esse, vai dar meio. Então, aqui, essa função transformada se anula depois de xi maior ou igual a 1, então somente o termo zero que contribui do lado direito. Agora, essa função seno no denominador, eu posso expandir ela, usar o seno da soma como sendo o seno do primeiro multiplicado pelo seno do segundo fator, mais o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. O segundo termo envolve seno de um múltiplo inteiro de π, é zero. Então, o segundo termo não contribui, só contribui o primeiro. O cosseno de um múltiplo inteiro de π é mais ou menos 1. Quando eu levar ao quadrado, só vai sobreviver o seno quadrado de x sobre 2. Então, eu vou usar essa expressão no numerador. Eu observo que quando eu uso essa expressão, ela não depende de k, eu posso tirar fora da soma. E, portanto, a soma, essa soma, então, ela resulta, quando eu escolho a igual a meio, ela resulta, então, nessa soma, né? Então, a soma de 1 sobre x sobre 2 mais πk ao quadrado vai dar 1 sobre seno quadrado. Agora eu vou usar a mesma fórmula, escolhendo a igual a n sobre 2. Eu vou usar a mesma identidade trigonométrica, que diz que o seno quadrado dessa expressão não depende de k. Eu vou usar também essa soma. E se eu colocar no lado esquerdo do somatório de Poisson, eu tenho a razão do seno quadrado sobre o argumento ao quadrado. Eu uso o fato dessa expressão não depender de k. Eu uso o fato dessa soma agora, como não depende de k, sair para fora. Essa soma é igual a 1 sobre o seno quadrado de x sobre 2. E se nós compararmos com o lado direito da expressão, usando o fato de que a transformada de
Fourier é aquela função triangular. Agora, os limites é menos n até n. Então, só contribui dessa soma de menos n até n, provando, então, a igualdade que eu pretendia provar. Então, isso é suficiente para essa aula, né? A aplicação da fórmula de Poisson, principalmente para mostrar a positividade da temperatura na solução de Fourier. Obrigado.